consegue estar com a gente, mas vamos colocar aqui para gravar. Essa que vai ser uma grande oportunidade, né? Nós conseguimos alguns minutos, né, na agenda do nosso autor, professor Dr. Gerson Hayashi, um, um homem de um conhecimento ímpar que escreveu esse livro aqui, que está disponível já no escritório de vocês, Sete Características de um Empreendedor de Sucesso. Mas antes, eu queria ouvir de vocês aí, Adriana, Eliane. Bom dia, Simone, Rosana. Tudo certo? Cris, a Cristiane Ramos, William, Madalena, sejam todos muito bem-vindos. Vamos dar mais alguns minutinhos, tem algumas pessoas sinalizando que estão com dificuldade de entrar. A gente está só ajudando essas pessoas a entrarem e o doutor também está logo já entrando aqui com a gente. Se vocês quiserem compartilhar alguma coisa, compartilhar a tela de vocês também, para a gente poder se conhecer. Tem pessoas aqui que eu ainda não conheço. Oi, por favor, perdão, estou morrendo. Eu sou cirurgião, né? Eu sou um cirurgião, professor da Universidade Federal, a gente vai conversar sobre isso, mas há 10 anos atrás Deus me deu um chamado, um dom sobre empreendedorismo, apesar de eu já ter tido negócio, já tinha negócio, já era empreendedor, mas eu comecei a escrever e pregar sobre isso. Então, eu prego como palestrante, como, né, evangelista nas igrejas, falo de outras coisas, mas o chamado mais importante que Deus me deu é falar de empreendedorismo cristão. Eu queria aqui compartilhar a tela, eu não sei se já está autorizado compartilhar aí, Gabriel, mas você vai ter que tirar a sua para eu compartilhar a Já, minha. já, deixa eu tirar Então, aqui. tira a sua, por sinal está muito bonita, ficou muito legal. Ok, eu vou compartilhar a minha aqui então. Hum, não, deixa eu abrir aqui minha aula. Oi, aí, estamos aí com a imagem. Eu botei a CG Max, vocês estão vendo? Sim. Vocês, os participantes, né? Vocês me escutam bem? Alguém pode me dar um ok aí? Vou dar um joinha? Ok? Então, ok. Vamos lá. Sim, sim. Então, todo mundo está escutando bem. Então, nós vamos começar. Como o Gabriel falou, hoje a gente está aqui para falar do livro, né? Sete Características de um Empreendedor de Sucesso. Esse livro, ele faz parte, vou brincar, de uma trilogia, é o terceiro livro que eu escrevi, tá? O primeiro livro se chama Alcançando o Equilíbrio, o segundo, Reedificando Sua Carreira, e esse é o terceiro livro, que é Como Empreender com Sucesso. Então, eu vou falar um pouquinho sobre empreendedorismo, falar um pouquinho sobre, logicamente, o autor, né? E vamos conversar. Então, Gerson Hayashi é um homem cristão, eu sou um homem cristão, de nascença, de berço, minha esposa também, sou casado há 25 anos, tá? Com a mesma esposa, sou pai de dois filhos, né? Sou um homem cristão de berço, minha família é toda cristã, meu irmão, eu só tenho um irmão também, a família dele é toda cristã, então nós somos uma família que sempre teve um chamado para fazer e pregar a obra. Mas essa questão dos livros realmente foi uma coisa mais recente. Sou um empreendedor, escritor, sou palestrante na minha área, tanto científica como cirurgião bucomaxilofacial, mas também como um evangelista, como autor de livros cristãos, né? Eu sou cirurgião bucomaxilo com mestrado, doutorado, sou PhD em cirurgia e professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Hoje, agora de manhã, eu estou chegando de lá e vim para casa fazer essa live em casa. Sou um empresário, ou seja, tenho negócios e todos os meus negócios, fica já um spoiler aí para o final, todos os meus negócios são na área de saúde e do ensino superior. E eu vou falar por quê.
Eu poderia falar que eu tenho outros tipos de negócio, mas não. Os 3 ou 4 mini empresas, né, que eu tenho, todas elas são na área da saúde e do ensino superior, e isso é a visão do empreendedor. Investir, empreender no que você tem expertise. Um grande erro que o empreendedor tem, quando ele não tem uma boa orientação, quando ele não tem um caminho correto, é tentar o salvão de uma área que ele não domina. Logicamente, se ele tiver um suporte de alguém de muita confiança, ou até um sócio, isso até poderia ser. Mas já fica a dica que para você empreender, escolha uma área que você domine. E, dentro de tudo que eu faço, além disso, sou consultor científico, eu desenvolvo materiais cirúrgicos, equipamentos. Fora do Brasil, tem algumas poucas, mas tem algumas patentes de materiais cirúrgicos bem interessantes, né? E aqui estão os livros que o Gabriel falou. Espero muito que esses também estejam, porque eles estão basicamente esgotados, né? Eu guardo um pouco desses livros para poder levar nas palestras, nas pregações, né? E poder abençoar algum amigo, algum pastor, algum líder que precise ter essa palavra. Então, o primeiro livro está aqui, foi lançado em 2018, Alcançando o Equilíbrio, uma visão cristã de como alcançar o equilíbrio entre negócio, família e vida espiritual. Esse livro fala e foca exclusivamente naquele profissional que é voltado ou acha que ser workahólico é um dom, é um benefício. Ser workahólico, para nós cristãos ou para homens sábios, é uma idolatria ao trabalho. E nada, idolatria não agrada. O único que a gente tem que ter, como todo tempo, toda idolatria para Deus, né? Então, eu vivi isso durante. Eu tenho hoje 52 anos, tenho 32 anos de carreira, me formei, eu entrei na universidade, na Estadual do Rio de Janeiro, com 15 anos, aos 20 eu estava me formando, eu sei que tenho 30 anos de carreira, e os primeiros 20 anos da minha carreira foram muito bem construídas, mas eu era meio workaholic. Apesar de ser um homem cristão, eu não entendi alguns conceitos, quais Deus foi me ministrando, foi me revelando, e homens de negócios cristãos, inclusive de fora do Brasil, foram cuidando também na minha carreira, e eu pude entender que você não tem que ter um tempo muito específico para uma coisa só. Você tem que ter equilíbrio na sua vida com a família, com sua intimidade com Deus, com a sua vida com Deus e com a sua obra na igreja e com a vida profissional. Logo em seguida, um ano e pouco, 2 anos depois, eu alcei um voo maior e escrevi Reedificando Sua Carreira. Então, Reedificando Sua Carreira, princípios cristãos para você construir uma carreira de sucesso. Então, aqui eu falo muito sobre o quê? Sobre como você construir. Tanto o primeiro livro como o segundo não são uma autobiografia. Eu uso exemplos da minha carreira, da minha vida, por ser no primeiro livro. O primeiro livro é mais profético, mas o segundo livro eu dou direções técnicas, como você construir uma carreira, seja, por exemplo, para um aluno de graduação que está se formando, ou até um aluno que vai escolher a carreira numa universidade, o cara que saiu da faculdade, o cara que já tem negócios e está precisando explodir naquele negócio, mas tem uma parte do livro que é muito interessante, que é para aqueles profissionais que quebraram, que faliram, que o negócio não deu certo. E isso, pessoal, não é vergonha nenhuma. Nós temos vários cases de muito sucesso que a gente vai ver. Desde o nosso pastor, né, o pastor Silas teve também as suas quebras, ele prega isso de altar, como o próprio Elon Musk, que hoje está tão em alta, né? E fala sobre quando ele perdeu o 6º foguete lá da Star, não sei o quê, a empresa de aeroespacial do Elon Musk, né? A SpaceX, que ele falou, vou quebrar, vou desistir. E o último foguete que ele lançou deu tudo certo. Então, você saber reerguer, reedificar uma carreira é tão importante como você saber construí-la. Porque sempre em alguma parte da sua carreira, sua vida, você vai ter 30, 40, 50 anos, às vezes, de carreira, então você tem que ter discernimento para saber trabalhar com isso, ok? E esse é o último livro que a gente vai conversar hoje com vocês. Gabriel, deixa eu perguntar uma coisa. As pessoas conseguem perguntar ou só no chat? As perguntas podem ser liberadas? Como é que faz? Dá para Você liberar sim, senhor. Vamos liberar só no final, melhor, porque a gente fica mais é? organizado. Mas se vocês quiserem Bom, falar no chat, pode ir é, colocando. Quem não quiser abrir o olhando que- microfone, não tem problema. E eu sirvo de co-host aqui, eu pergunto pro senhor, tá bom, doutor? Tá bom, muito obrigado. É porque às Tá, vezes é uma pergunta importante e ajuda. tá, eu tô Então dando uma vamos, olhada aqui no chat, tá, por enquanto tudo tá tudo bem. tranquilo. Tá. Então esse foi o terceiro livro. Ele foi escrito, eu comecei a escrevê-lo
no final da pandemia, continuei, e lançamos agora há pouco tempo, estamos trabalhando esse livro, quando eu tive o prazer de conhecer o Gabriel, o Maicon, né, a Central Gospel, e entender o processo maravilhoso, né, essa ideia extremamente moderna e avançada da CG Max, esse guarda-chuva de vários produtos, e dentre deles a parte de empreendedorismo, de negócios, né? E esse livro veio se encaixar muito bem nesse projeto. Então, 7 características de empreendedor de sucesso, seja um grande empreendedor através de princípios do reino, é um livro específico onde o profissional ele tem que entender o que é o empreendedorismo, ou já ter essa veia, e, segundo, pegar alguns passos. E aí eu separei 7 que Deus revelou para mim durante uma pregação de madrugada, eu preparando uma palavra, Deus revelou 7 histórias bíblicas que mostravam 7 caminhos que homens, grandes profetas na Bíblia, conseguiram sucesso. E eu sempre falo isso, muitas pessoas pregam, né? De salvação, de fé, de amor, de reconciliação. Também já preguei sobre isso. Mas o meu foco é pregar sobre empreendedorismo. Então, quando eu leio a Bíblia, eu às vezes estou lendo uma coisa que todo mundo vê amor, fé, e eu vejo empreendedorismo. Eu vejo empreendedorismo numa pessoa. E a gente foge daqueles clichês que nesse livro de falar de Josué, de José do Egito ou de Daniel, que viraram governadores. A gente está falando de caras como Noé, como Sadraque, Mesaque, Abednego, como Salomão, alguns heróis da Bíblia que às vezes não se são conectados como empreendedores. Mas aí Deus me revelou isso. E eu mostro características que podem levar você a ser um grande empreendedor. Então, hoje a gente vai conversar sobre empreendedorismo, alguns conceitos que estão no livro. No final, vocês podem perguntar à vontade para mim. E também vou falar de uma das características rapidamente do livro, tá bom? Então, esses são os capítulos base do livro. E a gente vai falar sobre, vai ter nesse livro sobre as 7 características, onde a primeira é ser obediente. A segunda é aceitar o seu chamado, sabe? Aquele negócio que a grama do vizinho é muito mais verde, não. Você vai ter chamados que são para a sua vida toda, né? Eu construí uma carreira na cirurgia, eu me vejo terminando minha vida como cirurgião, como professor universitário. Mas Deus agora levantou um chamado de escritor. Eu também gostaria que isso fosse para o resto da vida. Mas pode ser que em algum momento Deus diga, está bom. Então você vai ter chamados que são temporários, chamados que são permanentes. Você tem que ter discernimento. E uma da coisa aí que vem a primeira característica é você ser obediente a essa direção de Deus. Outra característica é superar os seus limites. Não colocar barreiras físicas, mentais, psicológicas, sobrecarga que pessoas estão colocando em cima de você. Não botar barreira de coisas que foram profetizadas na sua infância, que você não ia ser nada, que você não serve para nada, de chefes, de patrões, de esposas, maridos que não têm uma visão cristã, de uma só carne. Então, superar o limite. Não, a quarta característica, não se acomodar. É quando você tem um negócio, e aí eu exemplifico no livro, eu falo a história do rei Salomão, o homem mais sábio e mais rico de toda a história da humanidade. Ele herdou um reino próspero do pai dele, o rei Davi. Ele poderia simplesmente ficar quieto no canto dele, curtir toda aquela história, o peso que o rei Davi tinha como um guerreiro, mas também como deixou um povo de Israel rico. Ele podia se acomodar, mas ele não se acomodou. Ele pegou do que já era bom e transformou em melhor. Uma quinta característica é não se corromper. E aí, né, eu vou falar rapidamente de não se corromper. As pessoas sempre ligam muito corrupção a dinheiro, e não é isso. Corrupção vai muito além. Na verdade, começa em outra coisa, e não é dinheiro. Se você for procurar a definição de corrupção, é mudança de hábito. E nós que somos cristãos, estamos procurando fazer as coisas certas, todo homem tem o direito civil de reclamar das coisas, tem o seu direito de questionar. Mas nós, como cristãos, temos hábitos que vêm baseados na Bíblia e na palavra de Deus. Nós não podemos, sabe fazer o quê? Se corromper. E aí você vai ver a história de Sadraque, Mesaque e Abednego, que eles não se corromperam, foram para a fornalha e nem cheiro de queimado eles tinham. Lembrando que o cara que esquentou a fornalha morreu queimado. Então, ou seja, você tem que se manter lícito nos seus negócios. Licitude é um princípio básico. Se você, vou dar exemplos básicos, não dá uma notinha fiscal, tem um jeitinho para uma coisa, conhece um esquema ali, faz de alguma forma, esquece isso. Deus não está onde existe corrupção.
Deus vai fazer você prosperar no seu negócio, no seu empreendimento, na sua carreira, se você for fiel a Ele, aos princípios que Ele dão. Então, bote aí, anota aí, vou te dar uma chave, você vai saber que não se corromper é não mudar hábitos, e aí, no caso, a gente está falando hábitos de um homem correto, um homem cristão. Sexta característica, respeitar cada etapa. Você não pode bypassar através de jeitinhos, corrupção. Você não pode passar etapas que você não se preparou e dizer, então essa etapa eu vou pular. Se você for ver os empreendedores da Bíblia, saiu lá de ser copeiro do rei Artaxerxes para ir para reconstruir a muralha de Israel. Só que ele não chegou de um dia para a noite reconstruiu. Ele orou, ele pediu para o rei liberar ele viajou, ele ficou um tempo em Israel, perto de um portal, olhando e meditando e conversando com 2, 3 pessoas, até que ele chamou o povo todo e deu ordem para que cada família reconstruísse a parte do muro próximo à casa deles. Ele fez tudo por etapas. Sétima característica é saber a hora de descansar. E essa é muito simples, porque até Deus, o Todo-Poderoso, nosso Pai, no último dia ele descansou. Então, como eu falei no primeiro livro, Alcançando Equilíbrio, uma coisa que você não pode ser é workaholic. Sabe, você está num projeto e esse projeto demanda que naquela semana você trabalhe até domingo, amém. Mas o domingo foi separado, na nossa visão cristã, o domingo é o dia de descanso e da casa de Deus. Você tem que tirar um tempo com a sua família. Você tem que ter um hobby. Você tem alguma coisa que alivia a sua mente. Tocar um instrumento, assistir um bom filme, fazer esportes, né? Tirar férias. Isso deve ser feito. Isso faz parte de um empreendedor de sucesso. E por último, a gente vai falar um pouquinho sobre o maior empreendedor que a Terra já viu. Ok? Tudo bem, pessoal? Vamos lá. Vamos lá. Então, a primeira coisa, eu falei rapidamente cada capítulo, mas eu quero saber de você. Primeira coisa que você tem que bypassar, que você tem que quebrar alguma barreira, é saber se você é um empreendedor. Eu já vou quebrar essa barreira aqui, desconstruindo na mente de vocês o seguinte: ser empreendedor não é ser dono de uma empresa, não é ser um CEO de uma empresa, não é trabalhar numa corporação, ser aqueles caras que andam cheios de terno, indo para um lado para o outro, todo mundo num refeitório. Não, nada disso. Empreendedor não tem nada a ver. Você pode ser uma dona de casa, estar distribuindo, ser uma parceira da CG Max e ser uma grande empreendedora. Você pode ser o cara que vende pipoca e daqui a pouco você está fazendo uma pipoca gourmet, você está tendo uma outra visão, você tem um lencinho umedecido, você tem um sabor diferente, você faz a segunda, a terceira, a quarta carroça, quando você vê, você é um empreendedor. Então, ser empreendedor não tem absolutamente nada a ver com você ser dono de uma empresa. Você não precisa. Ah, Gerson, mas eu sou. Eu, Gerson, sou dono de empresa. Mas antes disso, eu sou empreendedor. Tudo que eu faço, tudo que eu olho, eu sigo assim de questão. Eu tenho que observar o que eu posso fazer de bom com esse produto. Quando eu sentei com o Michael, quando eu sentei com o Gabriel, quando eu cheguei na CG Max, eu olhei aquele complexo e falei assim, ali podemos fazer isso, isso, isso. E a gente está conversando. Lógico que o primeiro ponto foi empreender no livro. O livro mais novo, que é o livro mais objetivo, que ainda está, né, com os volumes lá para serem vendidos. Isso é uma visão empreendedora, mas a gente já está com 2, 3, 4 projetos lá na frente. E eu poderia ser simplesmente um professor que não tem uma empresa e seria empreendedor. Então, se você for ver, eu queria ler para vocês aqui a 1 Samuel 17, de 23 a 25. Enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou um desafio, e Davi ouviu. Davi, na época, o pequeno rei Davi. Quando os israelitas viram o homem, todos fugiram de medo. Os israelitas diziam entre si: vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel. O rei, escuta isso agora, pega essa chave aí. O rei dará grandes riquezas a quem matar, também lhe dará sua filha em casamento e isentará de impostos sua família em Israel. O que você quer saber com isso? Se você olhar aqui, Davi, quando falou, quem é esse incircunciso? Ele não falou que era um gigante, que era um monstro que ia matar nenhum. Quem é esse circunciso que está falando contra o meu Deus?
Primeira coisa, ele não glorificou, ele não se amedrontou, ele não viu o tamanho do problema, literalmente, o tamanho físico, emocional e mental do problema. Mas o mais importante, não foi só matar o gigante porque ele era um homem de fé. Existia um negócio envolvido. Gerson, como assim existia um negócio? Existia um negócio envolvido. A mão de uma princesa ter grandes riquezas e não mais pagar imposto, que na época era muito importante. Então, Davi conseguiu enxergar numa necessidade dele, como cristão, defender a honra do Deus dele, mas também ele ia ter um negócio. E quando ele matou o gigante Golias, ele conseguiu ser um grande empreendedor com tudo isso que aconteceu. Então, você vê, numa situação simples, talvez nunca ninguém tenha olhado como isso, como empreendedorismo, mas quando Davi aceitou o negócio de matar o gigante, tinha o empreendedorismo no meio. Lá em 1 Crônicas 28, 20, e disse Davi, aí Davi já rei, já um grande guerreiro, falou para o seu filho Salomão, e disse Davi a Salomão, seu filho, esforça-te, tem de bom ânimo, faz sua obra, não tema, não te apavores, porque o Senhor Deus, meu Deus, há de ser contigo, não te deixará nem te desamparará, até que acabes toda a obra do serviço da casa do Senhor. Então aí você vê, aí já não mais o pequeno Davi, o grande rei Davi, o grande guerreiro, o homem segundo o coração de Deus, ensinando seu filho empreendedorismo. Ele não teve medo do gigante. Então ele disse, filho, não tem medo, faz a tua obra, não se apavore. Então ele estava ensinando para o filho dele como empreender para ele construir o templo. Porque Deus não deu a honraria de Davi construir o templo, porque os irmãos de Davi estavam cheios de sangue, adultério, outras coisas. Ele não era merecedor dessa honra. Mas o rei Davi ensinou ao rei Salomão, que foi seu homem mais rico e sábio da humanidade, a construir aquilo. Então foi passado de pai para filho um espírito empreendedor. E isso pode ser passado de um amigo para outro, pode ser passado de um filho para um pai, de colegas, mas você tem que entender que tudo na vida você tem que buscar ensinamento, atualização. Então, lá no livro, esse livro começa, primeira página, escrevendo o seguinte: ser um empreendedor não está diretamente relacionado com a sua profissão, e sim com a sua decisão. Empreendedorismo é uma decisão. Pega esse link. Empreendedor, ser empreendedor, de ser empreendedor. É que nem a gente sabe, isso está na Bíblia. Nossos pastores pregam isso. Sabe, você se apaixona por uma pessoa, casa, começa a amar. Você decide amar aquela pessoa. O amor é uma coisa que é construída com o passar do relacionamento. Não é eu olhei amor à primeira vista. Está cheio de casamento destruído por amor à primeira vista. Hoje, depois de 25 anos de casamento, eu amo muito mais a minha esposa. Eu amava quando a conheci, estava apaixonado. Amém? Então, quando você entende, é uma decisão. Como você decide amar, decide fazer exercícios, decide fazer uma faculdade, empreender é uma decisão. Então, ser empreendedor não está diretamente relacionado com a sua profissão, e sim com a sua decisão. Como você se posiciona em relação a algo que você faz ou vai fazer e como vai se comportar nesse processo. Então, primeiro você tem que decidir. Depois, como você se comportar com o que você está fazendo e durante o processo, a partir daí. Então, isso caracteriza o empreendedor. Então, vocês viram que não tem nada a ver. E eu estou falando não só das coisas que eu conheci no meio empreendedor, no meio empresarial, nos negócios, mas como um entendedor disso por manter negócios ativos há quase 30 anos. Eu tenho um negócio da minha família, meu e da minha esposa, que também, minha esposa também é cirurgiã maxilofacial, e nós temos quase 30 anos. Se você for ler, se você não ainda, vamos dizer assim, mas esse negócio que o Gerson falou ainda é um pouco difícil para mim. Eu vou definir para você. Na literatura está escrito o seguinte, isso está no livro também. Definição de empreendedor, aquele que se lança a realizar coisas difíceis, fora do comum, ativo, arrojado, dinâmico. Empreendedor não é banana, parado, né, letárgico, não. Indivíduo que apresenta determinadas habilidades e competência de criar, abrir, gerir negócios, gerando resultados positivos. Então, eu falei, determinada habilidade e competência. Isso se chama expertise. Para você empreender, você tem que
ter uma especialidade, uma competência, um dom que seja. Ah, Gerson, mas eu não sou um professor, um especialista. Não, eu não estou falando isso. Você pode ter uma carreira. Fiz uma carreira docente, sou um PhD em cirurgia, mas você pode ser um cara que mexe com alguma coisa manual, um artesão, e ficar milionário com isso, mas investir nesse dom. Outra definição de empreendedor: indivíduo que possui capacidade para idealizar projetos, negócios, atividades. Pessoa que empreende e que decide fazer algo difícil ou trabalhoso. Aí entra um problema, porque as pessoas, às vezes, querem as coisas fáceis, de mão beijada. Depois de um tempo, em algumas carreiras, as coisas simplificam. Você vai dar mais ordem, olhar, dizer aqui não, ali. Aquela velha história, né? O cara chegou a consertar uma máquina de milhões, deu 2, 3 marteladas, apertou um parafuso e cobrou $10.000. Aí o dono da fábrica falou: vem cá, $10.000 eu quero ser discriminado. Daí o cara botou lá: apertar o parafuso, $100. 30 anos de estudo e conhecimento, $9.900. Vocês entendem? Então, não estou falando que você tem que ser super estudado numa área, você tem que ser o quê? Possuir uma capacidade específica e gerar um projeto, ok? E isso eram definições de empreendedor. Agora, qual é a característica? Como o empreendedor se comporta? Como o empreendedor ele é visto? Qual é a característica? Capacidade de liderança. Olha aí. Vê se você identifica uma ou mais dessas características em você. Capacidade de liderança. Criativo. Responsável. Apaixonado pela área que atua. A expertise. Visão de futuro. Persistente. Corajoso para assumir riscos. E corajoso para assumir falhas. Não desiste a encontrar qualquer obstáculo. Facilidade de expressão, entre outras. Se você tem uma ou mais dessas características, você já está começando a se preparar, porque eu já estou falando, eu estou afirmando que você é um empreendedor. Se eu tivesse num curso ao vivo com vocês, eu ia falar: olha para o lado agora. Se eu estivesse na igreja pregando para vocês, ou no culto dos homens de negócio, ou numa palestra corporativa, eu ia falar: olha para o cara do lado agora e falar assim: você é um empreendedor. O que está faltando é você acreditar em você e ativar isso. E é isso que a leitura desse livro faz. Faz com que você possa entender que do mais simples e mais humilde que você possa ter de negócios, você pode e deve ser um empreendedor, ok? E uma coisa importante é não se deixar levar. Não se deixe levar pelas influências daqueles que não acreditam em você no seu projeto. Meu amigo, se você começar a escutar um monte de coisa de gente que não gosta de você, que não tem cases de sucesso, que não foi um grande empreendedor, você vai acabar perdendo seu tempo. Mas as pessoas, às vezes, gostam de ficar escutando as pessoas que não têm que se meter. Então, as suas coisas, quem tem que decidir é você com Deus. Se você for ver, no meu segundo livro, chamando Reedificando Sua Carreira, eu ensino passo a passo como você começar um negócio. E a primeira coisa delas é orar. Não tome nenhuma decisão sem orar. Você não vai falar com ninguém sem orar. Você não vai chamar pessoas que você não conhece, ou até mesmo que você conhece, sem você sentir a vontade e ter necessidade. Tudo começa com o secreto. Se você é daquelas pessoas que vai ficar falando com todo mundo: eu vou fazer um bar assim, eu vou fazer um negócio assim, você vai ver quando eu tiver. Nada vai dar certo na sua vida. Deus não quer que você fique espalhando para todo mundo o dom, vamos dizer, a bênção que ele quer derramar para você. Depois que ele derramar, você conta para todo mundo e traz todo mundo para ser seu cliente. Então não deixe se levar pelas influências erradas daqueles que não acreditam em você ou nos seus projetos. Entendam que investindo em algo que você possui, precise, trabalhando com afinco, trabalhando e caminhando de forma correta e ética, sem corrupção, sem ilicitude, sem você estar fazendo coisas que mudanças de hábito do homem cristão, da palavra de Deus, tá? Independente se fizer, você estará gerando condições para ser um empreendedor de sucesso. Então veja aqui que só nesse parágrafo que eu estou dando aqui, eu te dei uma condição de entender o quê? O que você precisa. Trabalhar em secreto, guardar o que Deus te deu, fazer alguma coisa que você tem o dom de fazer, Deus te deu um dom, e fazer isso de forma correta e ética. Se for um pequeno negócio, um grande negócio, rápido, devagar,
ter certeza. Se você trabalha esses pontos que eu falei aqui no livro, você vai ser um empreendedor de sucesso. Eu não tenho dúvida nenhuma. Nenhuma, nenhuma, nenhuma. Outra questão é que muitos empreendedores de sucesso conseguiram criar conceitos que mudaram a vida de muitas pessoas, mesmo seus produtos não sendo palpáveis. Aqui entra uma outra questão que muita gente fala assim: o que eu vou fazer? Gerson, tá bom, eu adorei, eu amei esse negócio de empreendedorismo, eu me identifiquei com esse negócio de empreendedorismo, só que eu não sei o que fazer. E aí eu vou falar para você, mais uma vez, como é que a gente começa? Pedindo oração, orando, pedindo oração, não, orando e pedindo para Deus direções. Mas tem coisas que são óbvias. Se você já tem uma expertise, se você já faz alguma coisa e talvez esse negócio, o seu empreendimento não está indo para frente, você tem que achar onde estão os problemas. Mas você tem que ter também que, às vezes, o que você faz, às vezes você pode criar coisas que não são palpáveis. Você fala, não entendi porque vão ter coisas na história da humanidade que não foram palpáveis, mas foram grandes empreendimentos e deram dinheiro, muito dinheiro para as pessoas. Pessoas criam estilo de vida, pessoas criam filosofias, criam terminologias, criam gestos lá, né? Ou imagens, que não são obrigatoriamente um produto vendável. Não é um produto que você vai vender de porta em porta ou na sua loja, né? Às vezes eu não tenho produto, eu opero pessoas, mas no final ainda é uma coisa palpável. Mas a qualidade que eu imprimo, o histórico que eu tenho na minha carreira, o sucesso nas cirurgias, está aí o Gabriel. Consegui fazer o Gabriel ficar até bonito. Olha, quem é melhor que isso? Brincadeira, hein, Gabriel? Entendeu? Mas isso abre um universo inacabável de oportunidades na sua vida. Então, eu queria, antes de a gente partir um pouquinho mais à frente, exemplificar isso. Porque você, às vezes, tem uma ideia e não sabe como utilizar. Mas eu vou dar um exemplo. Eu falei, mostrei isso lá na Expo Cristã, desses 3 produtos aqui. Isso são produtos. Foi um empreendedorismo. Esse aqui é um gesto. Todo mundo conhece o hang loose, né? Na verdade, isso era um havaiano, tá? Reza a lenda, isso é muito antigo, que ele não tinha os dedos do meio. E ele, para falar com as pessoas, fazia assim, porque ele não tinha os dedos. E isso virou, alguém viu, achou interessante, o gesto virou uma marca que virou uma marca, um case de sucesso, que é a Hang Loose. Os surfistas, os skatistas, principalmente, gostam muito disso, mas isso veio de uma deficiência. Agora, eu só não sei se é verdade, porque assim, alguma literatura fala que os dedos dele foram comidos, ele era surfista, foi comido por um tubarão. Outros dizem que o cara só não tinha o dedo, não interessa. Mas o nome do cara existe na literatura, é só você procurar. Ideogramas, o Smile. Isso aí foi criado em 1950. Fala, caramba, tem 70, quase 75 anos que o Smile foi criado. A rede, a rádio de Nova York colocava na parede do metrô 2 olhinhos e uma boquinha sorrindo e botava Rádio Nova York. E as pessoas achavam engraçado e ligavam na rádio. Na década de 60, veio um cara mais espertinho, olhou isso aí e registrou. Não era americano, um francês. E o Smile virou uma coisa monstruosa. Hoje você tem a Smile Foundation, que gera emprego, salários, dinheiro, e era só um ideograma muito simples que alguém criou. E por último, o estilo de vida. Você pode ter uma loja onde você vende estilo de vida, pessoal. Mas como assim? Uma marca de um produto. A Nike é um estilo de vida. A Coca-Cola tem produtos. Bandas de rock, se você ver o Kiss, que é uma banda de rock famosíssima, 50 anos de carreira. Os caras são a maior venda de merchandising na música no planeta Terra. Eles vivem muito mais de camisas, botas, relógio. Eles têm até como é o nome? Um cassino em Las Vegas do Kiss. A música para eles hoje é o que menos importa. Eles venderam, não sei se vocês sabem, mas o Kiss vendeu toda a obra dele para uma empresa que vai fazer o Kiss digital. Então o Kiss vai tocar nos lugares de forma digital. Mas se você for ver aqui, o maior estilo de vida se chama Harley Davidson. É muito Eu tenho uma interessante, Harley doutor. Davidson. Fala. Deixa eu contribuir aí, até para o Lógico, senhor por favor. beber uma aguinha também. Hum, Eu já gerenciei, né, o shopping durante alguns anos. E eu sempre era chamado para trabalhar na Harley, né? Porque eu tinha um atendimento, né,
bom, e tinha uma gerente da Harley que ela trabalhava na área de jaquetas, de roupas. Eles têm uma área de vestuários nas lojas, né? E, cara, alguns vendedores da área de vestuários ganhavam mais do que os vendedores das motos em si. Primeiro porque a comissão, obviamente, é um pouco maior, né, por ser um produto de valor mais barato, mas porque o cara que compra uma moto, né, de 150, 200 mil reais, ele compra uma Sim, vez a moto, né? isso aí. Agora, é o que você falou, a vestimenta, né? O estilo de vida, eles compram todos os dias, né? Eu sei que o senhor é harleiro, né? O senhor tem uma Isso Harley, aí. e o senhor sabe lá os cafés da manhã que eles fazem lá, né? E no próprio café da manhã você vai lá, vê uma jaqueta nova, vê um capacete novo, vê uma luva nova, e você está sempre investindo nesse estilo de vida. E eu estava prestando atenção, o senhor falando, já tinha visto o senhor palestrar sobre isso lá na Expo, né? A questão do gesto, do hang loose, né? É, é interessante se pensar que nessa questão do gesto, quem era o produto? O produto era ele, né? Isso. Porque é, esse gesto, apesar de, é legal e tal, ele só foi propagado porque reza a lenda também, que ele era um cara muito legal, né? Ele era um Isso. cara que cativava as pessoas, por isso esse gesto, ele se tornou um gesto de pessoa descolada, né? Devido à maneira como o cara se comportava e ele tinha esse gesto. É interessante a gente unir isso com aquilo que a gente faz. Hoje a gente trabalha com marketing de relacionamento, né? Nós vendemos por relacionamento, né? Nós conectamos pessoas a nós e o nosso maior produto não é as coisas que a gente vende. O nosso maior produto somos nós mesmos, né? Porque quando a gente é, há até uma pesquisa, né? Eu não me lembro, não me recordo se é até 2030 ou se é até 2037, disseram que mais de 90% das vendas serão vendas concluídas por relacionamento. Ou seja, a Sim. facilidade hoje é tão grande de você obter um produto, seja ele qual for, de qualquer lugar. Você pode comprar, eu posso comprar com o Dr. Gerson, eu posso comprar na Amazon, eu posso comprar no eBay, eu posso pedir no Mercado Livre. Então, são tantas opções que já tem estudos dizendo que praticamente todas as vendas vão se tornar vendas por relacionamento. Ou seja, eu vou comprar com o Dr. Gerson não pelo produto dele em si, porque o produto dele vai estar em todas as prateleiras, mas eu vou comprar com o Dr. Gerson pela pessoa que o Dr. Gerson é, pela autoridade que ele me passa, pela confiabilidade que ele me passa. E isso tudo é uma lição muito grande para a gente, né? Nós somos o maior produto, né? E hoje, vocês que estão aqui, né? Nessa sexta-feira pela manhã, vocês estão investindo no melhor produto de vocês, que são o conhecimento, são vocês mesmos. Vocês estão evoluindo e obtendo um pouco desse conhecimento de um doutor que já tem uma experiência muito grande dentro do mercado. Tá? Era só isso que eu queria adicionar aí. Pode continuar, doutor. Perfeito. Excelente o comentário, como eu falei. Você pega, por exemplo, hoje Harley Davidson é um estilo de vida. Eu, por exemplo, eu tenho uma moto Harley Davidson, ando de moto desde a adolescência. Quando eu tive condição, comprei a melhor, a que eu era mais apaixonado, e foi o que o Michael falou. É uma moto que hoje você compra 120, 150, quase 200 mil reais. Mas se eu pegar, Mike, Gabriel, perdão, se eu pegar meu guarda-roupa, os meus acessórios, os acessórios da moto, minhas luvas, botas, tudo, capacetes, são três, quatro. Eu acho que eu gastei mais dinheiro com isso do que com a moto. E isso, assim, não sei se o Gabriel tem uma Harley e já gastou isso aí, mas se ele gostar, eu encorajo, é uma coisa legal. Recebo em nome de Jesus. Eu adoro, Amém. mas a minha Isso conta aí. bancária ainda não. Mas eu recebo em Ó, nome de Jesus. vamos vender bastante livro, hein, pessoal? Vamos vender Vamos, bastante livro. vamos. Isso aí. Então, esse estilo de vida. Então, eu quero abrir a mente de vocês, eu quero fazer, sabe, uma metanoia, uma mudança de característica mental, para você entender. Primeiro, não existe barreira para você ser empreendedor. Você, como eu falei, se eu tivesse aí do lado de você, eu ia cutucar você e falar: fala para o cara do lado, você é o empreendedor. Você fala para você mesmo, eu sou o empreendedor. E o segundo, você não precisa ter obrigatoriamente um produto palpável. Às vezes você cria um gesto, uma imagem, uma linha de camisetas com figuras, né? Camisetas cristãs, camisetas de banda, vou dizer, um estilo de vida. E como o Gabriel falou, o que o Gabriel falou é fundamental. Depois de um tempo, lógico, pessoal, que você não vai fazer isso, tudo tem seu tempo.
né? Eclesiastes 3 fala isso. Tudo tem seu tempo, seu motivo entre o céu e a terra. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de colher, tempo de plantar, tempo de sorrir, tempo de chorar, tempo de guerrear, tempo de paz. Você entende? Tudo tem. Isso é bíblico. Então você não quer, com 6 meses, criar uma confiabilidade que eu tenho com 30 anos de carreira. Hoje eu tenho pacientes que eu posso cobrar o que eu quiser, que ele vai dizer, eu não opero com ninguém, a não ser se seja o Dr. Gerson, porque ele já tem uma rotina de relacionamento. Ele já conhece a secretária, ele liga, Cecília, pô, como é que você tá, filha? Ó, vou passar aí para fazer uma visita, tomar um café do Dr. Gerson, marca horário para mim. Dr. Gerson, vamos ver aqui se tem que fazer um negócio, sabe? Isso é simplesmente confiabilidade, você criar uma rotina. Não é mais o. Hoje, eu tenho muita clientela que não é mais o produto, a cirurgia. Eles procuram o Dr. Gerson. Muitos pacientes meus hoje me ligam, por exemplo, ontem me ligou um paciente, a paciente fez uma cirurgia de prótese articular, ela tinha uma artrose severa, tá? Não teve oportunidade, talvez, na adolescência, fazer uma cirurgia que nem o Gabriel fez para corrigir a mordida e teve uma artrose. Botou uma prótese, cirurgia severa. Ela estava com uma infecção no nariz. Sabe para quem ela ligou? Para mim. Eu falei, e aí, já foi? Não, não, dermato, não, eu quero conversar com o senhor, porque eu confio no senhor. Tipo assim, o meu produto, meu nível de confiabilidade é muito grande. Então, não se prendam, abra a mente e não se prenda só num produto. Gestos, estilo de vida, filosofias, palavras, artes são muito importantes. Então, disso tudo, se você quiser começar, a primeira coisa que você tem que fazer é ser obediente. Essa semana, amanhã, tá? Gabriel, Michael, vocês estão convidados. Amanhã é o encontro da liderança da intercessão da DEVEC Penha, né, da sede, e eu vou estar lá pregando. O evento começa às 8 da manhã, mas às 11 horas eu vou estar pregando, e Deus me liberou uma palavra. Eu estava conversando com a pastora Sônia, que é a líder da intercessão, e eu falei, pastora, uma das coisas que mais a gente peca hoje, mas que é o que mais agrada a Deus, é a obediência. Porque nós somos falhos e pecadores. Ninguém faz tudo isso por Deus para ser cristão porque acha bonitinho. É por obediência. Jesus fez o que fez pela gente por obediência. Noé fez a arca por obediência. Moisés abriu o mar vermelho por obediência. A palavra de Deus fala assim: olha, se você quiser, larga tudo e me segue. É obediência. Né? A palavra de Deus fala, né? Ama o próximo como eu te amei. Você faz isso por obediência. Então, ser obediente é muito importante até nos seus negócios, até na sua carreira, até no seu empreendedorismo. E se você for ver, isso é bíblico, né? E como nós estamos falando de uma empresa 100% cristã, como nós estamos falando de autores cristãos e de pessoas que são cristãs ou são simpatizantes ou acreditam nisso, olha só o que a gente pode ter de exemplo. Sobre a obediência e a desobediência e suas consequências. A desobediência, por desobediência, Adão e Eva passaram a não desfrutar do paraíso. Moisés não entrou na terra prometida. Jonas foi parar na barriga de um grande peixe. Deus mandou ele para Nínive, ele fugiu. O peixe levou ele de volta. O povo hebreu passou 40 anos no deserto, quando era para passar 40 dias do Egito até Canaã. Davi não construiu o templo. Deus se arrependeu de ter criado o homem. Isso está lá em Gênesis. Isso, o homem foi desobediente. E aí, se você for ver, vamos ver a obediência, o que traz? Se você cumprir a palavra de Deus, for obediente, aqui, ó. Baruque, não sei se vocês lembram, Baruque é o cara que escrevia, né? Jeremias era aquele profeta que todo mundo ninguém gostava dele, né? Lamentações de Jeremias. Quem escrevia para Jeremias as direções de Deus era Baruque. E Baruque, no final da carreira, Deus falou para ele: olha, aonde você escolher morar, eu vou te abençoar. Deus falou para Abraão: vai. Deus falou para vários: vai. Ele não disse assim: ó, escolhe onde você quer ir, mas por obediência. Baruque era um rapazinho que era letrado. Ele não precisava estar tomando pancada do povo que não gostava de Jeremias. Mas ele, por obediência, ficou do lado de Jeremias, apanhando, sendo, sabe, vivendo chacota, um monte de problemas. E ele era um garoto letrado. Ele podia ter um nível de vida muito melhor. Mas no final, ele teve, por obediência, a bênção de Deus.
Pedro pegou mais peixes porque jogou para o lado a rede que Deus mandou. O coxo voltou a andar porque obedeceu, levanta e anda. Ele podia falar, qual é, Jesus? Eu sou coxo, eu sou aleijado. Mas ele disse, tá bom, eu vou obedecer. Jó foi restituído 3 vezes mais. Perdeu tudo e, por obediência, se manteve firme. E Noé sobreviveu ao dilúvio. E o presente dele foi qual? Noé é um dos maiores empreendedores da história da Bíblia, porque todo mundo morreu. E qual foi o grande prêmio dele? Foi ele e a família sobreviver e começar um novo mundo. Deus, o chefe dele, mandou ele ter uma missão, e ele obedeceu essa missão. E Jesus Cristo, se você não consegue enxergar que você é um empreendedor, se você não consegue enxergar que você pode ter sucesso, eu vou te mostrar por que você vai ter sucesso. Isso está escrito lá no livro. Eu vou garantir para você que se você seguir os passos daquele que foi o maior empreendedor da face da Terra, da história da humanidade, que 2000 anos depois continuamos seguindo ele, pelos gestos e atitudes dele, nós fomos feitos em nome de Jesus, imagem e semelhança. Deus fala, quem fez alguma coisa para que eu agradeça a ele? Nós não conseguimos entender Deus, mas nós somos feitos imagem e semelhança de Jesus Cristo. Nós somos co-herdeiros, irmãos em co-herdeiros de Deus com Jesus Cristo. Então Jesus, por obediência, foi aquele que morreu por nós. E aí, eu falo no último capítulo, eu falei no primeiro, que é ser obediente. Eu pulo para o último capítulo do livro. O maior empreendedor da história. E vamos fazer? Se você é co-herdeiro, irmão, se você tem o DNA de Cristo, o que ele fez de uma maneira lógica genérica, você pode fazer. Ele podia ser rei, mas veio para obedecer e ser servo. Jesus é o Deus encarnado. Ele podia mandar em tudo, mas ele serviu. Ele podia governar, mas obedeceu. Foi ensinar, pregar e curar. Ele podia, fazer o que ele quisesse, mas obedeceu e abriu mão da sua primogenitura para ser igual aos irmãos dele. Apesar de ser rico, obedeceu e se fez de pobre por amor a cada um de nós. E por meio da sua pobreza, nos tornou ricos. Ele obedeceu e, olha só, foi perfeito, incorruptível, sábio, longânime, sem vaidade, sem soberba, fez tudo com excelência. Mas quando precisou ser enérgico, ele foi lá para frente do templo e quebrou tudo daqueles homens corruptos que vendiam animaizinhos para fazer as ofertas. Nunca pediu facilidade ao seu chefe. Ou seja, até quando ele falou com Deus que estava difícil, o chefe não respondeu e ele obedeceu. Nunca pediu facilidade ao seu chefe. Apesar de ser o seu filho, obedeceu. Jesus não se revoltou, não fugiu, não fez corpo mole e continuou a missão. Por obediência foi leal e fiel a todos os princípios do seu pai, do seu chefe. Pela obediência não falhou na sua missão e fez tudo por amor. E posso falar uma coisa? Ele viveu 30 anos se preparando e a missão dele durou 3 anos de ministério e ele foi perfeito. E ao final, ao invés de ter um título de campeão, presidente, porque é isso que a gente espera, reconhecimento. Mas nós cristãos temos que ter um reconhecimento só, o reconhecimento em Cristo. Quando eu obedeci a Deus e sentei para escrever esses livros, eu podia estar escrevendo livros de cirurgia, eu podia estar fazendo muitas coisas na minha área, mas eu obedeci o que Deus mandou escrever os livros. Por obediência, hoje eu estou aqui podendo falar e levar a palavra de Deus para vocês na área do empreendedorismo. No final, Jesus não foi campeão, presidente, líder, CEO, rei. Ele abriu mão de tudo, até da sua vida, para que eu e você estivéssemos aqui. Depois de tudo isso, a gente pode afirmar que Jesus foi o maior exemplo de obediência que a humanidade já viu. Podemos afirmar que tudo o que precisamos está na Bíblia e nos passos de Jesus. E ele foi o maior empreendedor da face da terra. Porque o que ele fez foi a ordem do chefe dele, cumpriu sua missão. E a missão que ele cumpriu 2000 anos depois ainda reflete na minha, na sua vida e na humanidade, em toda a humanidade. A pessoa pode não ser cristã, mas ela tem alguma coisa que Cristo fez que reflete na vida dela. Amém, pessoal? Eu aproveitei esse finalzinho para a gente não só falar de empreendedorismo, mas pregar um pouco a palavra, que isso é importante, porque isso faz parte. Então, está aqui todas as características.
eu profetizo na vida de todos que vocês vão, cada uma dessas características vão tomar conta da vida de vocês e vocês vão ser empreendedores de sucesso. Amém? Aqui Amém. fica o meu e-mail, a minha página social. Quem quiser mandar uma mensagem, quiser uma orientação, sei. A minha função, o meu chamado é preparar homens e mulheres para serem empreendedores. Então, como irmãos, eu tenho a minha mídia social está aberta para receber vocês. Bom, Michael, Amém. o Gabriel, que está aí né, Amém, comandando, amém. eu Pessoal, entrego se aqui vocês a minha quiserem mandar palavra. uma pergunta, perdão. Pessoal, se vocês quiserem mandar alguma pergunta para o doutor no chat, vocês têm esse tempinho aí. Enquanto isso, eu quero falar sobre algumas novidades com vocês. Obviamente, o livro do doutor, ele já está disponível no escritório virtual de vocês. A gente vai trabalhar mais esse lançamento durante esses dias. Vocês que tiveram aí essa palestra, essa pincelada, né? Porque obviamente que tudo que o doutor falou aqui em 40 minutos, aqui você tem muito mais aprofundadamente, né? E vocês que escutaram até agora essas gotas de conhecimento, me digam vocês acham que é fácil ou difícil vender um livro desse? Eu acho que é um livro fácil vender. Eu mesmo, né, já sei aqui de cabeça umas três, quatro pessoas que, se eu falar sobre esse livro, elas vão querer ter esse livro. Então, assim, para facilitar vocês, a gente está com dois packs, lançando dois packs agora. Lembrando que a gente está na fase inicial do Cruzeiro de 2025. Então, é muito importante que vocês aproveitem essas pontuações aceleradas. Nós vamos estar lançando o pack Empreendedor de Sucesso, que será será formado de 5 livros desse, tá? Com pontuação acelerada, tá? Vai sair a R$ 149 para o parceiro Gideão, com 5 livros, e você vai ter 200 pontos de qualificação, tá? E temos um outro pack também, que vão ser 3 livros do Dr. Gerson e 2 livros Guia do Sucesso Financeiro. Também um outro livro que fala bastante sobre finanças, empreendedorismo, acho que tem tudo a ver, tá? Esse outro pack vai ser o mesmo valor, tá? A mesma quantidade de livros, porém 3 do doutor e 2 do Guia do Sucesso Financeiro. Esse vai ter 160 pontos de qualificação, tá bom? Para ajudar vocês também, a partir de hoje, durante todo o final de semana, nós teremos frete grátis no EV a partir de R$ 299,90, tá? E agora eu queria um feedback de vocês, né, empreendedores, né, aqui da CG Max, sobre essa palestra, né? Vamos honrar aí o nosso doutor que tirou esse tempo numa sexta-feira pela manhã, né, para estar aqui com a gente. E eu queria saber se alguém tem algo para falar, para comentar sobre o que ouviu aqui hoje, se foi edificante para vocês, o que vocês acharam dessa palestra, desse momento de crescimento. Ah, e quem tiver oportunidade, vai ser na sede mesmo, né, doutor? Ou vai ser no anexo? Não, vai ser no anexo, no 1190, né? No Ah, vai ser Templo no mil Velho cento e Antigo. noventa. A Cris estava perguntando, vai ser no 1190, então, tá? É uma bênção, o pessoal da intercessão, de todas as advecs, tá? Sim, Inclusive, todas eu as incentivo vocês a estarem lá presentes. Quem for do Rio de Janeiro, obviamente, vai ser um tempo de comunhão e de oração muito legal. Estou vendo aqui várias pessoas no chat agradecendo, falando bem da palestra, né? Se alguém quiser abrir o microfone também, seja muito bem-vindo. Caso contrário, se não tivermos mais dúvidas, eu vou pedir o auxílio do doutor para a gente fazer uma oração, né? Nada melhor do que a gente Amém. terminar, né? A gente terminar da melhor maneira, né? Consagrando ao Senhor esse tempo que a gente teve aqui, que, como o doutor mesmo falou, foi um tempo em que a gente aprendeu sobre empreendedorismo, mas que nós continuamos honrando ao Senhor Jesus. O nosso diretor também está aí na live. Eu convido ele também a estar junto com a gente nessa oração. Você quer falar alguma coisa, Maicon, antes da gente orar? Tá bloqueado? Você não está de co-host? Perdão, perdão. Eu acho que o Gabriel bloqueou o chefe, hein? Que isso? Não posso. Tá doido? Isso não é ser empreendedor, não, hein?
Agora sim, consegui. Tava tentando falar aí. Bom dia, família Seja Max. Bom dia a todos vocês, empreendedores que estão conectados. Bom dia, Dr. Gerson. É um prazer de tê-lo aqui na nossa live, de ter o senhor aqui na nossa casa, com o nosso time de empreendedores que são incríveis. Parabéns aí pela palestra. Anotei muitas coisas, tá? Parabéns mesmo por tudo que o senhor tem entregado aqui a gente, porque esse aqui é um dom de Deus também que Deus concedeu ao senhor. E pessoal, é isso. Pega o Dr. Gerson como exemplo, ele tem vários a fazer. Ele podia estar, Michael, não vou poder fazer porque acabei de dar uma aula. Não, ele poderia dar uma desculpa porque ele poderia estar descansando, mas de fato ele fez acontecer, né? No pouco espaço de tempo que ele tem, ele fez acontecer, deu essa palestra aqui para gente, que com certeza vai estar somando muito na nossa vida, exatamente para edificar também o Dia do Empreendedor, que vai ser amanhã, né, doutor? Dia 5 Isso, isso. é o Dia do Empreendedor, que vai ser amanhã. Então, pegue tudo isso que ele anotou, que apontou para vocês, tenha obediência, siga os passos de Jesus Cristo e melhor, adquira esse conteúdo incrível. A gente está colocando agora, como o Gabriel falou, né, em packs. Com certeza você vai estar edificando a sua vida e com certeza vai estar edificando a vida de pessoas que vão estar adquirindo esse produto com você, tá? Mais uma vez, doutor, muito obrigado pelo seu tempo. Muito obrigado aqui por todo o conteúdo que o senhor entregou aqui a gente. Com certeza vai estar somando Amém. muito com a nossa vida, tá? Obviamente, a gente vai estar fazendo lá para frente alguns eventos presenciais. A gente vai ter mais aqui o Dr. Gerson por perto. Tem produtos aí por vir também. Com certeza, a parceria vai ser muito boa. Pessoal, quem gostou aqui de ouvir o Dr. Gerson, escreva aqui, né? Ou diga eu gostei. Eu estava aqui desde o início, assistindo, ouvindo o doutor, com certeza somou muito na minha vida, tá? Muito obrigado, doutor. Michael, como que eu faço para adquirir o PEC? Vai lá no escritório virtual. Tá como, Gabriel, o PEC? Nós Eu vamos não estou vendo divulgar a imagem do PEC aqui. nós vamos divulgar as imagens nos grupos agora, mas está como PEC Empreendedor de Sucesso, tá? São Hum, 5 livros do Dr. Gerson, que está com a pontuação mais acelerada, tá? E Sim, tem o Guia do Empreendedor de Sucesso, que é o livro do doutor, mais o Guia do Sucesso Financeiro, tá bom? Então que teremos bacana. esses dois packs. Os packs já estão ativos. A gente vai só mandar as imagens para facilitar vocês com o código certinho para vocês poderem jogar nas redes sociais, no escritório virtual. Um outro ponto, para comemorar essa semana do empreendedor, também de ficar o dia, a gente está colocando frete grátis para todo o Brasil, a partir de 299. Então, você que mora no Nordeste, você que mora aqui longe do estado do Rio de Janeiro, você está tendo a oportunidade de adquirir esse produto incrível. E mais, pessoal, produtos com estoque limitadíssimo. Limitadíssimo. Essa é uma edição limitada, né, que o doutor Gerson nos concedeu. Isso que eu agradeço demais ao doutor. E mais com estoque limitadíssimo. Acabou, acabou. Só daqui a alguns meses para ter de novo. Uma Então, ideia legal, ó. aproveite. O André tá falando aí, é dia do empreendedor, todo dia de comemorar é dia de presentear, né? Todo mundo conhece alguém também que seria edificado. Então compre não somente para vocês, não somente para vender, mas presenteie aquela pessoa que você acha que está precisando desse conteúdo. Eu acredito que todos nós precisamos, né? Todos nós somos, como o doutor falou, empreendedores em alguma área, né? Em algum momento. E vocês, mais ainda, empreendedores aqui na CG Max, né? Precisam ter esse conteúdo. Isso aqui é um manual de cabeceira para vocês, entendeu? Bom, Sempre dá uma lidinha e é motivo de sucesso. bom. Mais uma vez, muito obrigado, doutor. Não vou tomar muito o seu tempo. Eu sei que não, tem o senhor tem o dia cheio. Ó, foi muito difícil mesmo, pessoal, conseguir esse espaço com ele. Eu queria amanhã, ele não podia vai estar lá pregando. Sai de uma aula para outra. Falou, Maicon, eu vou conseguir e a gente conseguiu esse horário aqui de manhã. Muito obrigado, tá? Parabéns, time aqui conectado, pela decisão de querer aprender, de querer empreender, porque de fato você é um empreendedor.
Mas você tem uma escolha. Se você quer ser um empreendedor de sucesso ou um empreendedor, né, que sempre fracassa. E aqui o Dr. Gerson já está te dando um manual para você estar sempre tendo sucesso, tá? Que é os sete, leia aí, os 7 passos, 7 características do sete empreendedor de características sucesso. para você ter sucesso, tá bom? Deus abençoe a todos. Vamos tirar uma foto bem bacana, vou estar postando nos grupos, nas redes sociais também, que é bem Depois da interessante. Você foto, consegue? gente, não esquece que a gente vai orar, tá? Vamos Isso tirar a aí. foto primeiro Eu posso e fazer uma depois a gente vai pergunta? fazer. Essa nossa live vai ficar gravada para o pessoal que não pode Tá assistir? Como é que Vai, gravado, tá está no tá grupo gravado. lá? gravado. Vai estar subindo na Legal, plataforma. perfeito. Primeira foto, primeira oração Vamos tirar foto e vocês olhem. Só um minutinho, porque a gente tem que remover vocês do da destaque, tela. senão vai só aparecer nós três aqui. Calma aí. Já. Cadê? Tem que remover o Gabriel. Acho que já foi, tá só você agora na tela. Não. Eu só tô vendo Só para você. assistir. Vocês conseguem tirar essa foto? Tem umas pessoas que podiam abrir aí, ainda estão com a câmera fechada, só para fazer uma foto legal, né, pessoal? Isso, bota a fotinha, ou abre, ou bota o perfil do Instagram, do Zoom aí, para a gente poder fazer uma foto legal. Ah, só gente bonita, pessoal. Olha só que interessante. Bora Avisa lá. quando for tirar, hein? Vai. Deixa eu tirar o print aqui. Todo mundo sorrindo. Que bacana. Calma aí que tem mais uma tela. Isso aí, foi. Deus abençoe a todos. Pessoal, então aproveite esse final de semana aí para a gente estar alavancando. Aproveite a oportunidade de frete grátis para todo o Brasil e a pontuação no produto incrível, tá? Doutor, é com o senhor. Amém. Bom, mais uma vez agradecer, Maicon, Gabriel, né, lógico, Pastor Silas, que cuida e coordena tudo isso também. Que em nome de Jesus a CG Max seja um grande empreendimento de sucesso. Pai, eu queria agradecer por esse dia, Pai, entrando na sua presença, Pai, pedindo perdão pelos nossos pecados e pedindo que o Senhor tome conta da nossa vida, Pai. Toma conta do nosso empreendedorismo, dos nossos negócios, da nossa mente, da nossa vida, do equilíbrio, Pai, da nossa carreira, Pai, em nome de Jesus. Nos dá direções, nos dá, sabe, expertises, insights, nos dá espírito de ousadia, como a sua palavra fala. E eu profetizo em nome de Jesus que aqui vão ter empreendedores de sucesso. Independente de livros, de venda, Pai, vai colocando na mente dele, Pai, qual o negócio que ele tem que fazer, vai colocando na mente desses seus servos que estão aqui, Pai, o que eles têm que investir e prospera na vida deles. E eu peço a Deus, Pai, cuida da CG Max, Pai, cuida da vida do Michael, cuida da vida do Gabriel e todos aqueles que trabalham lá, que eles estão trabalhando para o teu reino. Isso não são somente negócios financeiros, são negócios do seu reino, Pai. Nós estamos aprendendo a reinar contigo, porque nós temos que nos preparar para reinar contigo durante a eternidade, Pai. Então eu peço, continua abençoando e guardando esse final de semana, em nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado, pessoal, Amém, e amém. convido todos, Pessoal, quem muito puder, obrigado. amanhã estar lá na igreja, né? Amém. Amém. Fica o Amanhã. convite para todos. Pessoal, então, sucesso para vocês. Amanhã, quem puder comparecer na igreja, vai ter o evento com o Dr. Gerson, mas também a gente tem a nossa escola de negócios às 10 horas da manhã em ponto, que a gente vai estar falando sobre o empreendedorismo e rede vendas aqui na nossa escola de negócios, tá? Que Deus abençoe a todos. Para quem vai estar no Copacabana Palace com a gente, dia 16. E uma outra dica muito importante, aproveitando também vocês aqui. Se vocês atingirem o patamar de platina nesse mês com 25 mil pontos, vocês estarão, né, participando, praticamente, estarão aptos na primeira etapa e participando do Cruzeiro CG Max 2025. Então, platina esse mês com 25 mil pontos, platina no mês de novembro e dezembro, e vocês ganharão um passaporte para você e seu acompanhante para viver dias incríveis com a gente, 4 noites
no Cruzeiro Seja Max, totalmente gratuito com a gente, tá bom? Deus abençoe a todos, sucesso para vocês. Mais uma vez, muito obrigado, Dr. Gerson. Valeu!